Meus irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus, vamos. Vamos orar? Senhor eterno Deus, ó Pai, aqui estamos, ó Senhor, para lhe agradecer por tudo que lhe fizeste em nossas vidas, Senhor. Quero te louvar, Deus, por esta noite, Deus, que tem nos concedido, por estarmos aqui na sua casa, para o único objetivo de louvar e agradecer o teu nome. Que o seu nome seja glorificado em qualquer ação que será feita nesta noite hoje. Que nos diriges, que nos guie, Senhor, segundo a sua vontade, não permitindo que nada venha sair do seu controle, como nunca sai, mas que o Senhor venha agir de uma forma poderosa neste lugar, Deus, para que o seu Espírito esteja à vontade para trabalhar em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado. Te oramos em teu nome, Jesus. Amém. Vamos cantar o nosso hino da harpa, o 526. 526. Ele estava pertinho de mim, que semana passada eu não achei o hino, né? Acho que o óculos está com problema. Cinco, 2, 6. Não tô. Som, né? Isso aí, quentinho. Não tão ruim não, hein? Vamos lá, 5, 2, 6. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes deixam a brilhar, eu vivo em esplendor. Eu lembro a Deus, oh glórias cintilantes, e meu Jesus deixou meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas ao vento, não vê que tu plantaste cada pé. Recorda a cruz, o leito enquanto eu fiz a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quanto tempo que não passaste, eu te amava, meu coração
ti, Senhor. Grandes és tu, grandes és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandes és tu, grandes és tu. E quando Cristo amado meu voltando, venha dos céus, vou se buscar. O mar é eu quero a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandes és tu, grandes és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandes és tu, grandes és tu. Amém? Grande Deus, nosso Senhor. Vamos ouvir. Ela canta aí, Silvio. Agora o Silvio cantando aí, depois o Fidel e as irmãs. Já prepara aí, tá? Paz para os irmãos. Vocês estão bom? Graças a Deus, né? Com Jesus de um barco, nós chegamos em qualquer lugar, né? Aí sem ele, o negócio fica difícil. Aí nasceu isso aí, o telefone dele. Ah, o telefone dele, viu? Deixa eu acertar essa nota. Do que adianta a riqueza desse mundo e ser honrado por todo seu nome. Ele estiver perto de ti, está contigo, vai pra mim, e a idade vai do seu. Eu quero tua presença, onde tiver tua presença dentro de mim. Se ouvir
Jesus certa vez disse que sem mim nada vai poder fazer, né? Você pode ter tudo na vida, dinheiro, riqueza, né? Fama, glória. Mas se você não tiver a presença de Jesus na tua vida, a presença do teu Espírito Santo, tu não é nada, né? Obrigadão. É tu. É sempre assim, né? Se nós não tivermos Deus, nada adianta, né? Vamos lá, os fidelis. Vai ter uma vida aqui do RR. Quase eu e Jesus somos um só, unidos pelo amor maior. Eu e Jesus somos a paz, resumo todos meus ideais. Somos a flor e o mel, somos o mar e o céu, e a sombra desta cruz. Somos um só, eu e Jesus, eu e Jesus. Somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. Eu e Jesus somos a glória
pura e linda. Somos a paz que não se finda, e a sombra desta cruz. Somos um só, eu e Jesus. Nada impede nossa união, que nunca cede a tentação. Somos unidos pela paz, eu e Jesus, cada vez mais somos o mesmo, sim, por esse amor sem fim. E a sombra desta cruz, somos um só, eu e Jesus. Eu e Jesus somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. Eu e Jesus somos a glória pura e linda. Somos a paz que não se finda, é a sombra desta cruz. Somos um só, eu e Jesus. Eu e Jesus somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. Eu e Jesus somos a glória pura e linda. Somos a paz que não se finda, e a sombra desta cruz. Somos um só, eu e Jesus. Aleluia. A gente começa a ouvir umas canções assim e leva-nos à reflexão, né? De o que é ser um em Jesus? O que é ser igual a Jesus? Se diz, irmãos, pastor Delgado, eu estou participando de um seminário, né? E sobre um tema muito, assim, sabe, que me chamou a atenção, por isso que eu acabei participando, mas valeu a pena, né? O Deus Desconhecido, o nome do seminário. E ali nós encontramos muitas coisas que é umas verdades que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia, e um deles é esse, né? Ser um em Jesus, né? Eu sempre coloco essa questão na minha vida. Wagner, você precisa ser um em Jesus. A sociedade está esperando isso da igreja, sermos um em Jesus. Vamos ver as irmãs? Louvar o Senhor? Salve a igreja na paz do Senhor.
Quão grande é o quão grande meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Se alegrar, Ele é a própria luz, e as trevas vão Ele com sua voz, Ele com sua voz. Então, meu Deus, cantarei igual não, meu Deus, todos hão de ver,
Tirei baixo. Tirei grosso. Ficou grave. Ficou muito grossa a minha voz. Som. Minha voz tá. Eu não vou poder. Creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. Levar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da casa viva do altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo aparecer, a trombeta vai tocar e dizer ao céu e terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Mas eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Deus, agradecendo a nossa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ouvir o tio Fidel cantar mais uma canção enquanto nós tiramos nossas ofertas aqui hoje, tá bom? Vamos lá, Você? Oi.
Chega de andar por aí, fugindo com a ovelha que saiu do aprisco. Chega de fingir que é feliz, com um sorriso sem graça, todo mundo vê isso. Sei que foi preciso voltar, mas de que depressa tive que voltar. Estava caminhando pra ver, nessa caminhada eu ia me acabar. Por isso eu voltei ao primeiro amor. Por isso eu voltei ao primeiro amor. Por isso eu voltei ao primeiro amor. Voltei. Por isso eu voltei ao primeiro amor. O inimigo fez tudo pra me derrotar, dizendo que a igreja não é meu lugar. Não acreditei, voltei, primeiro amor. Por isso eu voltei ao primeiro amor. Chega de andar por aí, fugindo com a ovelha que saiu do aprisco. Chega de fingir com feliz, com sorriso sem graça, todo mundo vê. Sei que foi preciso voltar, mas de que depressa tive que voltar. Estava caminhando no abismo, nessa caminhada eu ia me acabar. Por isso eu voltei ao primeiro amor. 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 O inimigo fez tudo pra me derrotar, dizendo que a igreja não é meu lugar. Não acreditei, voltei ao primeiro amor. Voltei, por isso eu voltei ao primeiro amor. Por isso voltei ao primeiro amor. Por isso eu voltei ao primeiro amor. Por isso eu voltei. Essa ele tirou lá no... Eu não era nem nascido nessa época ainda, irmão. Né? Amém, irmãos. Vamos chamar aqui no querido pastor Antônio Carlos Delgado para poder... João Carlos Delgado para poder trazer a mensagem nessa noite. O púlpito é seu, fica à vontade, viu? A igreja é nossa. Ela pertence a Jesus, né? Então não é nossa. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz de Jesus. O dono da igreja está aqui? Amém. Então, se o dono da igreja está aqui, o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, nós estamos alegres, porque a nossa alegria vem do Senhor, né? E por falar em alegria, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, primeiro já agradecendo a oportunidade, o convite do pastor Wagner, de mais uma vez estarmos aqui, neste local de adoração, de exaltação, de ação de graças, e aonde nós ficamos à vontade na presença do Senhor para adorá-lo e bendizer o seu nome. Irmãos queridos, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. E eu pediria aos irmãos que estão com Bíblias que ficassem com suas Bíblias abertas, que eu vou pedir a ajuda dos irmãos. Pode ser assim?
vamos estar pregando junto com os irmãos, né? Eu facilito os irmãos e os irmãos me facilitam nesta noite para que possamos aprender do Senhor juntos. E assim diz a minha versão em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amados irmãos, a nossa alegria vem do Senhor, a nossa alegria, ela está em Jesus. Mas precisamos todos os dias derrotar o ladrão de alegria, verdade ou mentira? Existe o ladrão de alegria que atormentam, que persegue, que interfere ou busca cotidianamente interferir a vida do crente, a vida do servo e da serva de Deus. E eu quero perguntar agora para os irmãos: você é feliz? As pessoas podem falar isso a seu respeito, a meu respeito? Você é feliz? As pessoas podem olhar para nós e ver em nossa expressão, na sua expressão, na minha expressão, nas minhas atitudes, nas tuas atitudes, dizer: ela é feliz, ele é feliz. O seu esposo pode olhar para você, o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, e dizer: verdadeiramente, ela é feliz, ele é feliz. Podem falar isso a nosso respeito? Aí alguém pode chegar para mim e até dizer: ah, mas pastor Carlos Delgado, você está me perguntando isso porque você não conhece a minha vida. Você não sabe, eu ando um pouquinho. Você não conhece a minha vida, você não sabe a minha história. Porque se você conhecesse a minha vida, se você conhecesse a minha história, se eu parasse para contar para você, até as pedras iam chorar. Não é assim que muitos dizem? Ai de mim, coitadinho de mim. A minha história é tão triste. A minha vida é tão complicada. Porque, na verdade, meu irmão, minha irmã, como dá para ser feliz, mas como ser feliz nesse mundo, nessa geração que nós estamos vivendo? Onde só há notícias ruins, né? Guerras, fome, desemprego, covardias. Em todos os âmbitos, para todos os lados que nós olhamos, é tanta coisa ruim. E como ser feliz em meio a tantas notícias ruins? Que tantas e tantas vezes, pastor Wagner, afetam a nossa família, pessoas próximas de nós, pessoas amadas, afetam irmãos queridos da nossa igreja, do nosso rebanho, pessoas a quem amamos. Como ser feliz? Aí nós voltemos lá em Filipenses e pensemos: quem é que estava escrevendo esta carta? Um homem, um apóstolo chamado Paulo. E quem era Paulo? Qual a condição de Paulo? Um homem preso. Um homem
com uma vida de perseguição, de açoites. Um homem que boa parte das suas cartas foram escritas atrás das grades e acometidos por injustiças, por covardias. Um homem perseguido pelo seu próprio povo, pastor Wagner, pelos judeus. Quem estava escrevendo esta carta era Paulo. Mas apesar disso, no versículo lido, o que Paulo diz? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. E sabe o que eu aprendo aqui? Que a alegria do crente é um mandamento. Nós não temos o direito, irmãos queridos, de sermos tristes. Porque eu entendo aqui, com esta palavra de Paulo, que ser triste é pecado. E você vai entender comigo, no decorrer desta mensagem, ser triste é pecado. E é um pecado de desobediência a uma ordem de quem? De Deus, porque ele diz, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos fortes quando nos alegramos no Senhor, e quando nos alegramos no Senhor, somos imbuídos de força, porque a nossa força não vem de meros esforços humanos, mas vem do alto, vem do Espírito que está em nós, o Espírito Santo que habita em nossas vidas, e que não há entendimento humano que venha entender por que eu sou feliz e por que você é feliz. Irmãos queridos, nós somos felizes porque nós somos salvos pelo Evangelho da Graça. Irmãos queridos, nós somos felizes porque o reino de Deus, ele habita em nós e nós temos o fruto do Espírito que nos dá alegria. Problemas, dificuldades, todos nós temos. São problemas na família. Ninguém é igual a ninguém. Às vezes, enfermidades, doença nos toma de sobressalto, né? Você vai ao médico fazer um exame e daqui a pouco tem uma notícia que parece que você tomou uma paulada, que arrebenta, ou então é sobre alguém que está próximo e, de repente, aquela pessoa estava boa no dia a dia contigo. Quem é que não vive isso? Que já viveu, ou pode, de repente, estar vivendo dentro da própria família, ou conhece algum amigo, ou conhece alguém que está com problemas sérios de enfermidade. Ou então, uma situação financeira. Pessoas estão empregadas hoje e daqui a pouco a empresa precisa fazer um ajuste e você se vê desempregado, cheio de planos, às vezes com os cartões de crédito tudo comprometidos, e você fica perdido. Quem é que não tem problemas? Todos nós temos filhos, que nós amamos e que nós oramos, mas que às vezes nos dá tanta dor de cabeça e tantas preocupações. Meus queridos irmãos, eles vêm de todos os lados. Os problemas, as dificuldades, elas vêm de
todos os lados, mas a verdade é que Paulo está dizendo que a nossa alegria não depende das circunstâncias. Não depende do que a gente está vivendo, do que a gente está passando. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil estar feliz quando tudo vai bem. Até o ímpio, até o ateu pode dizer que é feliz quando tudo vai bem, irmão Fidelis. Não é isso? Tudo está indo bem, está bem empregado, dinheiro no bolso, conta bancária folpuda. Está feliz quando tudo vai bem. É para todo mundo. Para todo mundo, inclusive o mundo. Mas quem está roubando a alegria? Quem é ladrão de alegria? E no livro na carta aos Filipenses, eu circundei 4 ladrões de alegria. Filipenses fala sobre a nossa alegria em Jesus, mas nos mostra alguns ladrões de alegria que precisam ser derrotados em nossas vidas. Filipenses capítulo 1, verso 12. Filipenses capítulo 1, verso 12, o que está escrito, irmãos? O apóstolo Paulo diz assim: quero ainda, irmãos meus, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As circunstâncias de tudo que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As circunstâncias da vida, ela é um ladrão de alegria. Primeiro ladrão de alegria que eu acho aqui nessa carta aos Filipenses. As circunstâncias. E elas vêm. Você não pede, você não planeja, você não busca, você não procura. Simplesmente as circunstâncias vêm, elas acontecem. Quando você menos espera, você tem uma perda. Você perde uma pessoa querida, amada. Quando você menos espera, irmãos, você tem um prejuízo, cai num golpe. Alguém te rouba, te engana. Quando você menos espera, meu querido e amado irmão, você é traído. Não é simplesmente uma traição de esposa para esposa, uma traição de cônjuge para cônjuge. Mas a traição, ela pode vir de uma amizade. A traição, ela pode vir de um negócio, de uma palavra, de uma promessa. E quando você menos espera, elas vêm. Elas vêm sem você esperar, sem você planejar, sem você buscar. As circunstâncias. E Paulo diz o que em Filipenses capítulo 1, verso 12? Que estas coisas, que coisas é essas? Que circunstâncias é essa? Paulo vai responder assim, irmão. Paulo, eu fui perseguido, eu fui rejeitado, eu fui esquecido, eu enfrentei feras, as feras. Eu sofri um naufrágio, não é isso? Fui picado por uma serpente, por uma víbora. Fui açoitado, fui apedrejado, me caluniaram, me lançaram na prisão, fui achincalhado,
Me chamaram de tagarela. Em cada lugar que Paulo esteve pregando o evangelho, propagando o evangelho, Paulo sofria afrontas, covardias e sofrimentos. Mas aí ele diz assim: mas tudo isso que me aconteceu, cooperaram para o progresso do evangelho de Cristo. Paulo não se abateu. E Paulo não está falando aqui de sorte ou de azar. Paulo não está falando aqui de inveja. Paulo não está falando aqui de macumba. Porque Paulo não acreditava nada disso. Todas essas coisas que aconteceram a Paulo, Paulo crê piamente e afirma que é a mão de Deus, do Deus vivo, dirigindo o seu destino, dirigindo a sua vida, para que todas as coisas que acontecessem corroborassem para o crescimento, para o engrandecimento do reino de Deus. É isso, amados irmãos. O que você está passando, o que eu estou passando, não é em vão no Senhor. Se os teus joelhos têm estado dobrados, se você tem buscado conscientemente, com integridade, com o coração constrangido diante do Senhor, nada é em vão. Tudo isso que você e que eu, que a igreja tem passado é para o crescimento, tem corroborado para o engrandecimento do reino de Deus. E o Senhor tem preparado a sua vitória, a tua coroa, as tuas vestimentas reais. Porque quão grande é o nosso... Quão grande é o nosso Deus. É que as irmãs cantaram aqui. E quão grandes coisas o Senhor tem preparado para cada um daqueles que creem. Irmãos, a todo tempo, almas foram salvas através do sofrimento, da abdicação, da dedicação do apóstolo Paulo. A igreja cresceu. Um exemplo é quando Paulo foi preso em Roma. A história e a Bíblia vai nos mostrar que lá Paulo ficava preso a mando de César por um guarda, um ou dois guardas, não é isso, pastor Wagner? E eles se revezavam. Era chamada guarda pretoriana, era uma guarda de elite do palácio, e Paulo estava nas prisões do palácio, e era uma guarda que continha 16 mil soldados, e durante aqueles anos que ali Paulo ficou, Paulo teve a oportunidade para pregar o evangelho para cada um daqueles guardas. E quantos é que Paulo não deve ter ganho? Quantas famílias não se renderam? Se Paulo não fosse preso, como que Paulo chegaria à guarda de elite real? A tantos homens para pregar o evangelho de Cristo. Nada é em vão, a todo tempo almas foram salvas, a igreja cresceu. E na prisão nós temos as maravilhosas cartas, que se Paulo não estivesse na prisão, hoje nós não teríamos aos Efésios, hoje nós não teríamos os Filipenses, hoje nós não teríamos a carta aos Colossenses, hoje nós não teríamos a carta ao Filemão, tantas outras. Aconselhamento, admoestação, orientação a cada um de nós para a igreja da época e nos dias atuais, irmãos.
Amados e queridos irmãos, quando tudo parece que está perdido, entenda, Deus está escrevendo o capítulo mais importante da minha história, da tua história, da nossa história. Quando parece que está tudo de perna para o ar, que não há mais jeito, que não tem mais solução, Deus está escrevendo o capítulo mais importante da nossa história, porque Ele é o nosso Deus que vela por cada um de nós. E olhar para as circunstâncias é preciso. Mas temos que olhar segundo a perspectiva da soberania de Deus. Romanos 8, 28. O que está lá? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Filipenses capítulo 2, verso 3 e 5. Eu vou encontrar mais um ladrão de alegria aqui. O que está escrito? Não façais... Filipenses capítulo 2, verso 3 e 5. 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Cadê o verso 5? Só ler até o 4. Tá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Irmãos, sabe qual o outro ladrão de alegria? As pessoas. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. As pessoas são ladrões de alegria. Nós sofremos mais por causa das pessoas do que por causa das coisas, sabiam? Quantas vezes nós somos decepcionados por pessoas? Pessoas que a gente gosta, que a gente acredita, que a gente admira. Mas nós também somos pessoas. A gente também decepciona os outros. Somos decepcionados e tantas vezes decepcionamos. As pessoas nos fazem sofrer, nos decepcionam, mas é uma via de mão dupla. Porque onde tem gente, não há perfeição. Na família, na igreja, tem muita gente que vai para a igreja achando que tudo é um mar de rosa, que tudo é perfeito. A igreja é um lugar onde tem curados para curar. E se tem curados para curar é porque tem doentes. A igreja é um hospital. A igreja é um lugar que tem salvos e tem ainda quem está entendendo o que é salvação. A igreja é um lugar que tem joio, que tem trigo, mas também tem joio. E por isso, na família não é diferente, né? No trabalho, a gente lida com problemas. Eu disse lá no início.
no trabalho é inveja, é as pessoas querendo passar por cima. Enfim, irmãos, exatamente por isso que o Senhor nos mostra que nós temos que exercer o perdão. Porque, amados queridos irmãos, é através do perdão que nós vamos cuidar da nossa saúde emocional. É por meio do perdão que nós vamos cuidar da nossa saúde espiritual e é por meio do perdão que nós vamos cuidar da nossa saúde física. Nós temos que nos importar e cuidar de nós em primeiro lugar, para sabermos lidar com todas essas situações sem que as pessoas sejam um ladrão de alegria na nossa vida. Mas para isso é preciso perdoar. Sabe por quê, irmãos? O perdão ele não é opcional. É quando perdoamos que somos perdoados. O que a Bíblia diz? O nosso Deus fala, o Senhor Jesus fala. Dos teus pecados não me lembrarei mais. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, os nossos pecados são lançados em mar de esquecimento. Não quer dizer que alguém pecou contra você, alguém errou contra você. Aí você diz assim, mas como eu posso esquecer? Quando o Senhor fala, lancei no mar do esquecimento os teus pecados, o nosso Deus está dizendo que foi anulado. Que não te causa mais dor. Sabe por quê? É normal. Você não tem amnésia. Eu não tenho amnésia. Não tem como esquecer uma dor. Um fato que aconteceu. Uma traição. Uma palavra dura. Mas perdoar é anular o efeito da dor. É você fazer com que aquilo não seja um ladrão de alegria mais na sua vida. E a única maneira de ser livre, sabe por quê, irmãos? Porque quem acarreta mágoas, Fidélio, no coração, se torna escravo dessa mágoa. A pessoa vai deitar em casa, quem magoou ela está ali do lado dela. A pessoa está jantando, quem magoou ela está ali do lado dela. A pessoa entra no carro, vai viajar, vai passear com a família, quem magoou dela vai viajar junto com ela. Ela é escravo dessa mágoa. E o perdão, a única maneira de ser livre é perdoar pessoas, é liberar perdão. Eu sei que não é fácil. E só quem já viveu isso, e eu creio que cada um de nós já vivemos esse tipo de mágoa, de ladrão de alegria. Mas não é opcional, é uma obra, temos que entender que é uma obra da graça de Deus em nós. A Bíblia diz que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E se o Senhor nos perdoou, quem somos nós para guardar mágoas? Quem somos nós para não perdoar? Sim, perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Terceiro ladrão de alegria eu encontro em Filipenses capítulo 3, verso 19. Filipenses capítulo 3, verso 19. Assim está na minha tradução: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Guarda aí, irmão. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O terceiro ladrão de alegria é o dinheiro. Que isso, pastor? É verdade, irmãos. Pessoas discutem por causa de dinheiro.
Pessoas não discutem por causa de dinheiro. Pessoas se desentendem por causa de dinheiro. Até dentro de casa. Quem é casado. E eu sei que... Eu até olhei para minha esposa hoje. Falei, eu acho que eu já vivi isso também. Nós já tivemos umas arranhadinhas por causa de finança, de dinheiro. Marido discute com mulher. A mulher discute com o marido. Por causa de dinheiro. Irmãos, às vezes por muito, mas na maioria das vezes por pouco. Mas a verdade é que o dinheiro, ele é um ídolo. Sabia? O dinheiro é um ídolo. E o nome desse ídolo na Bíblia tem nome, Mamon. Não é isso? Mamon é uma entidade espiritual, a única que Jesus... Não foi a César que Jesus chamou de Senhor, não foi o diabo que Jesus chamou de Senhor. O único entidade espiritual, o único ídolo que Jesus chamou de Senhor foi o dinheiro. Quando ele diz o quê? Não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. O homem, ele é obcecado no materialismo. O homem só pensa em bens terrenos. E a preocupação em relação ao ter, é tanta, pastor Wagner, que a família acaba ficando em segundo plano, a igreja acaba ficando em segundo plano, a fé fica em segundo plano, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que conquistar. E se Deus abençoou, ele está com um carro seminovo, ele quer um novo. E quando ele tem um novo, ele quer um outro mais moderno ainda. E quando ele tem aquele mais moderno, ele quer um lançamento. E assim são as pessoas, é o consumismo, é o capitalismo, é o materialismo. Essa obsessão desenfreada que vai fazendo com que os valores se tornam invertidos. E o amor ao dinheiro faz com que as pessoas se matem, faz com que as pessoas mintam e faz com que as pessoas se corrompam. Vivemos uma geração que se mata, uma geração que mente e uma geração que tem se corrompido por causa do amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que quem ama o dinheiro, dele nunca se satisfaz. Quem ama o dinheiro, dele nunca se satisfaz. Mas o contentamento com Deus no coração, ainda que pouco, traz grandes alegrias. Está na palavra, irmãos. Nós não podemos colocar o nosso coração no dinheiro. O dinheiro é uma bênção. Uma bênção. Mas não como Senhor. O dinheiro é uma bênção como servo. O dinheiro é uma bênção como presente de Deus. O dinheiro é uma bênção, mas o amor ao dinheiro é uma tragédia. Que tem levado tantas famílias, tantas pessoas à destruição. A se perderem no caminho, a se afastarem de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, pastor Wagner, Fidelis, pastor Carlos Delgado, ajunte tesouros no céu, onde a ferrugem não corrói, a traça não destrói. Ajunte tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem possa destruir. Possa corroer, possa acabar. Não deixe que o dinheiro seja um ladrão de alegria na sua vida. E para finalizar, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Assim diz a minha tradução.
não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse quarto ladrão de alegria chama-se ansiedade. Ansiedade é um ladrão de alegria devorador e presente terrivelmente na nossa geração. Porque eu conheço muitas pessoas que sofrem de ansiedade. Você conhece, irmão? Nós conhecemos muitas pessoas que sofrem de ansiedade. Pessoas que roem as unhas, pessoas que suam frio, pessoas que ficam com taquicardia, pessoas que caem o cabelo, pessoas agitadas, pessoas que se agoniam, pessoas tensam, falam muito, falam sem parar, e você vai conversar com ela e você só tem que ouvir porque elas estão ansiosas, elas querem falar e não param de falar. Muita gente com ansiedade, porque a ansiedade é um mal de nossa geração que atinge a todos. Atinge a igreja, atinge pastores, atinge família. É um mal generalizado, não escolhe credo, não escolhe raça, não escolhe classe social, não escolhe gênero. A ansiedade é um mal deste século, irmãos. Crianças estão sofrendo de ansiedade. A gente costuma dizer, né? Na minha época, o nosso psicólogo era a chinela de mamãe e a vara de goiabeira. Agora as crianças têm ansiedade. Você compra um monte de brinquedos para o seu filho e daqui a pouco ele já não quer aquele brinquedo e você fala que não tem, não pode dar outro e ele já fica agressivo e quer o jogo e quer isso, aquilo. Aí não tem mais, não pode mais a chinela, não pode mais a vara de goiabeira. Você vai levar no psicólogo. Que geração difícil. Que geração difícil, que o Senhor tenha misericórdia. A palavra ansiedade, irmãos, no grego ela significa estrangulamento. Apertar o pescoço. Tirar o oxigênio. Mas Jesus diz que a ansiedade ela é inútil. Que a ansiedade ela não vai resolver nada. O que é que está escrito? Não andeis o quê? Ansiosos em coisa alguma. Não andeis ansiosos em nada. Está aqui na palavra. E Jesus diz isso, que a ansiedade é inútil, porque não vai resolver nada. É uma coisa que faz sofrer, que só prejudica, tira a saúde, acaba com a vida de qualquer um. A ansiedade é um passo para a depressão. Depressão, os irmãos sabem o que é depressão? Depressão é excesso de passado, né? Excesso de passado. A pessoa fica presa ao passado, aos traumas, não é isso? A tudo que aconteceu e não sabe lidar com aquilo, né? Ansiedade é excesso de futuro. A pessoa, ai meu Deus do céu, será que o meu filho vai crescer, vai ser uma boa pessoa? Será que a minha filha, a menininha tem 5 anos, ah meu Deus, a minha filha vai crescer, vai casar. Deixa a criança crescer, irmão.
Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Excesso de futuro, pastor Wagner. A pessoa não sabe lidar com isso. Muito obrigado, irmã. Já estou terminando, tá, irmãos? Irmãos, ansiedade é antecipar sofrimento. É sofrer antes do tempo. É sofrer por aquilo que ainda nem aconteceu. Jesus diz que a ansiedade é um gesto de incredulidade. Os gentios é que se preocupam com essas coisas. Lembra o que eles diziam? Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Essa pergunta dos gentios. O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Mas a palavra do Senhor Jesus está lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você precisa, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, o Senhor peleja por vós. Você não está trabalhando? Você não está orando? Você não está se esforçando? Você não está presente na escola dominical, nos estudos bíblicos, na oração, buscando a Deus com sinceridade, tendo uma atitude cristã, lutando contra o seu próprio eu, contra a sua própria vontade, contra o seu próprio desejo, para que se evidencie na sua vida a vontade e a soberania de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, qual é o remédio para a ansiedade? Qual é o remédio para a ansiedade? O apóstolo Paulo, ele dá a receita. Irmãos, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças. Pela oração e súplica, em ação de graças. O remédio, então, que Paulo dá, é o quê? Adorando, suplicando e dando graças. Adorando, suplicando e dando graças. Adorando, suplicando e dando graças. É o melhor remédio para a ansiedade. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você adora a Deus, você está adorando pelo que Deus é. Você está dizendo, meu Deus, eu reconheço que Tu és soberano, Tu és digno, Tu és Deus, Tu és Rei, Tu és o princípio e o fim, Tu és o unigênito Filho de Deus, Tu és o Senhor da minha vida. Você está adorando. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Isso é adorar, irmãos. Mas aí você está também suplicando, né? Senhor, então eu preciso do Senhor. Eu sou carente da Tua presença. Ó Espírito Santo, habita em mim. Enche-me, enche-me, enche-me. Ajuda-me a ser mais que vencedor sempre pelo Senhor que nos tem amado. Suplicando e dando graça. Você adora pelo que Deus é. Mas você dá graça pelo que Deus faz. Senhor, muito obrigado. Seja grato ao Senhor. E não há ansiedade que resista, irmão.
O que Deus tem para nós, amados e queridos irmãos desta igreja, é grande. Um pastor chamado John Piper fala que o problema do homem não é a busca da alegria. O problema do homem é contentar-se com uma alegria pequena demais. O problema do homem é contentar-se com uma alegria pequena demais, uma alegria terrena demais. O problema do homem é contentar-se com uma alegria limitada demais. Quando Deus nos criou, irmãos queridos, e nos salvou para coisas grandes. Nos salvou para coisas maiores do que nós. Para grandes alegrias, estar com Jesus por toda a eternidade. Essa é a nossa alegria. E só na presença de Deus há plenitude de alegria. Só na presença do Senhor há plenitude de alegria. Não deixe que nenhum destes ladrões de alegria roubem a sua alegria, porque maior é Deus na minha vida e na sua vida. E Ele é que intercede por nós, está à direita do Pai intercedendo por nós. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, que nós possamos guardar nessa palavra no nosso coração, e com certeza Deus ele tem falado profundamente para todos nós, né? Eu falo isso porque a mensagem que nós gravamos para poder vir para o devocional amanhã, ou melhor, daqui a pouco meio-dia, né? Falamos muito sobre isso lá, né? E você então, é sinal que Deus ele tem interesse que a gente absorva a cada dia mais essa mensagem, porque, vamos ser sinceros, né? É o nosso dia a dia, né? Não tem como fugirmos disso tudo. Nós estamos encarando isso todos os dias. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é nas ruas, né? A gente que dirige, então, né? É cada coisa que a gente encontra no meio da rua, né, que a gente tem que estar debaixo da graça e dominado pela graça, senão a gente joga a toalha, né? Mas graças a Deus que Deus tem sempre usado alguém para falar conosco. E vamos sempre estar atento que cada palavra que Deus fale conosco, né? Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Deus sabe, né? Se Deus mandou aqui o pastor Delgado para falar conosco, porque ele não poderia esperar o devocional vir depois de meia-noite, né? Não, eu vou falar antes, porque vai que eles, né? Deus talvez está olhando aí, não vão ver o devocional meia-noite, vão ver só 6 horas da manhã, mas pode acontecer isso antes das 6 horas da manhã. E Deus vai trazer o pastor Delgado aqui para poder nos antecipar o que Deus já tem sempre falado conosco. Amém? Domingo, amanhã não, é sexta-feira, né? Sábado é o culto rosa aqui. Avisa a Andréia lá, se caso não tiver programação, tá? Culto rosa aqui, né? Vai ser uma honra. Não tem a Andréia aqui também conosco aqui, né? E a partir das 19 horas. E domingo, o nosso culto aqui abençoado por Deus, quem vai estar pregando aqui será o nosso querido pastor Luciano Alves, né? Consegui trazer ele para cá domingo, né? Em nome de Jesus. Vamos pôr de pé em nome de Jesus, vou agradecer a Deus. Pai amado e Pai querido, eu te louvo, Deus, por tudo que tem falado conosco, pelos cânticos, pela palavra, que o Senhor venha continuar, meu Espírito Santo, nosso Espírito Santo, a falar de uma forma extraordinária a cada dia conosco, Deus. Nos leve debaixo da tua paz, segurança. Deus amado, agora há pouco estaremos ainda para o nosso trabalho, que o Senhor nos abençoe ali no nosso trabalho, nos guarde, principalmente no maior inimigo que a qual vamos encontrar ali no nosso trabalho, que é o tal do sono. Que o Senhor nos guarde disso, Deus, e abençoe todos os teus filhos que estarão nas suas casas. Eu te oro e te agradecendo no teu nome, o nome de Jesus. O amor de Deus Pai,
A graça bendita do Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós. Vamos dizer juntos? Amém. Até aqui. E por isso, se Deus é por nós, ou pelo Deus, que assim seja até a volta de Jesus. Amém.